Olá, seja bem-vindo ao programa Inclusivo. A pandemia causada pelo novo coronavírus trouxe inúmeros desafios para a educação, que de uma hora para outra passou a ser virtual e as pessoas tiveram que se virar, tanto alunos quanto professores. Quando falamos de pessoas com deficiência, a situação fica ainda mais complicada. Para falar um pouco sobre esse assunto e sobre a importância da inclusão na educação à distância, eu converso com o professor de Educação Especial e técnico do Centro Pedagógico CAPI, ligado à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, Jefferson Diego de Paulo. É um prazer recebê-lo. Olá, Roberto. O prazer é todo meu. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a essa entrevista. Espero poder contribuir com vocês aí de uma forma efetiva e eficaz nas respostas e na nossa interação. Antes da gente começar, queria fazer minha audiodescrição para as pessoas com deficiência visual que estão nos assistindo. Então, eu sou um homem de estatura alta, tenho 1,80 m de altura, sou calvo. Nesse momento estou utilizando óculos na cor marrom, uso barba, minha barba é um pouco branca no queixo, está esbranquiçada, uso uma blusa de frio preta, atrás de mim tem um armário com alguns objetos e uma parede branca. Bem-vindos. Muito bom, gostei. Ô Jefferson, é uma coisa inédita no mundo, computador no mundo é coisa nova, né? A pandemia é uma coisa nova, tudo novo. A questão da educação à distância é uma coisa muito nova. Como é que as pessoas com deficiência reagiram pelo fato de ter aula à distância? Como é que vocês sentiram a reação das pessoas com deficiência? Olha, Roberto, eu acho que para todas as pessoas, ter a aula online foi um desafio, em potencial para as pessoas com deficiência. Porém, o que o Estado hoje prega é justamente a independência e a autonomia dessas pessoas em todos os espaços escolares, para que cada vez mais elas tenham condições de realizar as suas tarefas com essa autonomia. No nosso caso, as pessoas com deficiência intelectual, né, no caso da Secretaria de Educação, o que nós sentimos um impacto um pouco maior foi para atender pessoas com deficiência intelectual e os autistas, que têm aí uma condição um pouquinho mais comprometida em relação a essa autonomia e essa independência. Então, para o acesso a esses materiais, às aulas e ao próprio material disponibilizado pela Secretaria de Educação, essas crianças precisam da ajuda de outros, né? Então, dos pais, dos responsáveis. E aí, com isso, eles tiveram um pouquinho mais de dificuldade para poder acessar esse material e esse conteúdo. Como que eles reagiram com vocês? Vocês sentiram a fisionomia deles com aula à distância? Bom, é uma novidade, né? Dentro do nosso sistema de atendimento aos estudantes com deficiência, autismo e altas habilidades de superdotação, nós já temos as salas de recursos equipadas com alguns materiais, né? Então, nós temos internet, computador, tablets, são situações que nós já vivenciamos dentro do contexto educacional. Para isso, dentro da casa, né, dos alunos, dos estudantes, a gente não sabe como isso se concretizou, mas os professores trazem para nós situações que muitos deles criaram atividades e mecanismos para atender essas crianças de uma forma efetiva. Então, a gente disponibilizou professores de educação especial que fizeram esse atendimento de uma forma um pouco mais próxima desses estudantes. Então, eles conseguiram registrar isso em fotos, em vídeos e, com certeza, tendo a oportunidade de participar das atividades, isso foi muito gratificante para todos os estudantes, inclusive os estudantes da educação especial. Eu ia perguntar para você se eles tinham dificuldade com relação a recursos materiais. E você está dizendo para mim que o Estado de São Paulo disponibilizou todos os recursos materiais. Quando você diz todos os recursos materiais, significa pacote de internet, celulares, notebooks, computador, tudo que ele precisa para uma aula online, o governo do Estado disponibilizou na residência das pessoas com deficiência? Não foi exatamente isso que aconteceu. Nós tivemos uma disponibilização, a princípio, de um aplicativo onde as aulas foram e continuam sendo transmitidas nesse aplicativo que chama Centro de Mídias SP. Esse aplicativo ele transmite aulas da primeira série do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio, diariamente.
E aí, para as pessoas que teriam um pouquinho de dificuldade ou muita dificuldade em relação ao acesso, foi disponibilizado também a oportunidade de participar dessas aulas através de um canal de televisão. Esse canal de televisão transmite essas atividades e ele é também gratuito. E essas crianças podem acessar esse canal e acompanhar as aulas tanto quanto no aplicativo Centro de Mídias. E essa disponibilização de material... Se as crianças não tiverem notebook, não tiver celular, ela pode ir através da televisão acompanhar as aulas que são transmitidas igualmente, tanto pelo notebook, pelo celular e pela televisão, são iguais. Exatamente, exatamente. Essas aulas são transmitidas em igualdade, tanto no aplicativo quanto no canal televisivo, para que todos tenham acesso ao conteúdo. No caso do notebook, do celular, por exemplo, existe uma interatividade. Na televisão não tem interatividade, não seria um pouco mais difícil? Sim, mas os professores tornam essas aulas um pouco mais dinâmica, né? No aplicativo a gente tem mesmo o chat, onde as perguntas são respondidas instantaneamente pelos estudantes e também até pelos professores nas formações que são transmitidas pelo Centro de Mídias. Porém, na televisão, os professores têm essa condição, talvez, de criatividade, né? Então, eles fazem aulas interativas, produzem, elaboram e apresentam, para que essas crianças tenham também lá em casa, na casa delas, né, a ajuda dos pais ou responsáveis para poder pensar, levar essa questão da criatividade. Então, acho que o professor ele tem essa condição de criar mecanismos para mexer com a criatividade desses alunos, com a ajuda dos pais, certamente. O professor já aproveita as perguntas que são feitas lá pelo notebook e responde na televisão. Sim, vai utilizando todas as ferramentas aí para tentar dar conta do recado. Já aproveita a dúvida de alguns e mata a dúvida de todos. Verdade, é isso. Você acha que o convívio social também fez falta para as pessoas com deficiência? Ah, com certeza. Eu acho que nessa parte a gente não pode nem classificar se pessoas com ou sem deficiência ou com distúrbios ou transtornos de aprendizagem sofreram com isolamento social. Todos nós sofremos, né? Pessoas sem deficiência também tiveram grandes problemas de saúde, depressão. A gente teve aí uma gama muito diversificada, né, de doenças que apareceram nesse período. E com certeza não foi diferente para as pessoas com deficiência. Elas também têm o mesmo sentimento, as mesmas sensações que nós. Então, estar isolado do mundo causa, claro, um certo desânimo para todo mundo e com certeza não seria diferente para eles. Ô Jefferson, quem que você acha que teve mais dificuldade com relação às aulas online? São os alunos com mais idade? Quais os tipos de deficiência que tiveram problemas mais sérios em se adaptarem? Olha, Roberto, eu acho que as pessoas com deficiência intelectual, com um comprometimento na independência, e os alunos com autismo com o mesmo comprometimento, né, que é na questão da dependência e da autonomia. Eu acho que essas duas figuras tiveram um pouquinho mais de dificuldade porque precisam da ajuda de outras pessoas para poder realizar esse acesso, realizar suas atividades, mas não por conta disso deixaram de fazer, porque as escolas organizaram situações onde houve-se a distribuição de materiais pedagógicos impressos para suprir exatamente essa necessidade pelas quais as crianças não tinham acesso à internet ou tinham dificuldade para acessar. Então a escola se organizou material, pediu para o professor de educação especial, né, que é no caso nós, que eu era professor de educação especial da sala de recursos, que acompanhássemos as aulas online, né, síncronas e assíncronas, para que pudéssemos dar esse suporte para essas crianças que têm maior dificuldade na questão da independência e da autonomia. Então, se a família relata para o professor ou para a escola que a criança tem muita dificuldade de acompanhar a aula online porque não consegue se concentrar ou porque tem alguma dificuldade nessa questão da concentração, da autonomia, a escola teve também condições de disponibilizar material impresso para suprir essa necessidade. Então, eu acho que crianças com deficiência intelectual e autistas foram as que mais sofreram para ter acesso a esse conteúdo. Os velhinhos também, né? Eu, como velhinho, estou sentindo uma dificuldade enorme em lidar com esse bichinho aqui chamado computador. Com certeza, o pessoal da alfabetização de jovens e adultos também tiveram uma dificuldade bastante significativa, né, para poder acessar e para poder acompanhar as atividades, mas foi oferecido suporte para as escolas, distribuição de material, assim, acho que fizemos
movimento bastante interessante para que conseguíssemos atender a todas as demandas. Mas para as pessoas com certeza com maior idade, a gente sente um pouquinho mais de dificuldade, mas não é impossível, né? Acho que talvez tenha sido até uma oportunidade para a gente aprender mais sobre a tecnologia, computador e a utilização desses recursos. Para você ter uma ideia, para eu iniciar o programa aqui toda semana, eu deixo a Beatriz, a Juliana, o pessoal da suíte lá, tudo com dor de cabeça durante 1 hora para ajudar eu a conectar aqui. Eles ficam loucos comigo lá. Até eu fico aqui com o telefone ligado para a tela e o pessoal me indicando: põe o dedinho aqui, põe o dedinho ali, puxa para lá, clica aqui. É 1 hora antes de entrar. Mas é isso, a gente precisa desses apoios, né? Ninguém consegue viver sozinho. Então, se não é para ajuda da utilização da internet, é para ajuda de outras coisas e tá tudo certo. A gente sempre precisa da ajuda de alguém. Nessas aulas online, você disse que principalmente as pessoas com deficiência intelectual, elas precisam do apoio da família, né? Pai, mãe, irmãos, alguém que esteja ali por perto. Você percebe que está tendo um apoio bom, que as famílias estão se conectando, as famílias estão realmente realizando em conjunto, estão participando da educação das pessoas com deficiência intelectual, ou você percebe uma certa omissão? Ah, não, acho que não. Eles estão participando, sim. Inclusive, há um fomento dessa participação, né, pelos professores, porque por muito tempo as pessoas com deficiência intelectual e outras deficiências foram consideradas como pessoas incapazes. E aí, nós, enquanto professores especialistas, fomentamos a participação da família, das famílias, né, em todos os eventos que ocorrem na escola. Então, as festas que aconteciam presencialmente, as reuniões, as atividades pedagógicas. E não foi diferente nesse sentido, né, no período de pandemia. Acho que as famílias já estavam meio que acostumadas a entender que boa parte da aprendizagem e da continuidade das tarefas aplicadas na escola precisam ter continuidade no espaço doméstico. Então, acho que isso foi bastante significativo e isso foi talvez um impulso para que nesse período eles não tivessem tanta dificuldade para fazer esse trabalho. Então, as famílias, apesar de algumas terem bastante dificuldade, né, por conta da questão, às vezes, de pais que não são alfabetizados ou que têm dificuldade para poder entender algumas comandas, apesar disso, os pais já tinham essa questão da ajuda, da participação bastante clara nesse sentido. Ok. Estamos conversando com o professor de Educação Especial e técnico do Centro Pedagógico, Jefferson Diego de Paulo. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos.